Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. TV com debate inédito, iniciando a nossa temporada 2017. Eu quero deixar aqui já o nosso boa noite e agradecer a audiência de todas as pessoas que moram na Baixada Santista, em Santos, em São Vicente, em Praia Grande. Nosso programa volta com força total. Estamos providenciando algumas mudanças, telespectadores, ao longo desses próximos dias, próximos meses. TV com debate de cara nova. Espero que vocês gostem. Infelizmente, nosso 2017 aqui na Baixada Santista, principalmente em Santos, não começou bem. Muitos problemas. Alguns dizem que é culpa da crise. Eu acredito que seja culpa da incompetência. Em todo caso, a população que tanto ansiava, por exemplo, pelo Hospital dos Estivadores, o atendimento até agora não está sendo feito como foi prometido. Lembrando, né, que no final de 2016 a promessa da administração municipal era que o hospital já estivesse atendendo a população no final do ano, em novembro, dezembro, coisa que não aconteceu. Lembrando também a vocês, telespectadores, que o Hospital dos Estivadores é uma curiosidade que acho que vai entrar e acho também, inclusive, seria uma boa pauta para os meus colegas do programa fantástico da Rede Globo. Um hospital que foi inaugurado 3 vezes e que até agora não atende a população como deveria. Então isso, na minha opinião, é fantástico. Fantástico que, também, se me perdoem a crítica, não anda com matérias tão fantásticas assim. A história... A novela, melhor dizendo, do Hospital dos Estivadores seria uma pauta fantástica, que poderia ser bem explorada. O hospital é muito bonito por fora, inclusive quem passa ali pela Conselheiro Nébias à noite, vê o hospital todo iluminado, fizeram uma logomarca bonita, as luzes que estão iluminando o prédio funcionam. A conta está chegando para a nossa cidade, para mim, para você, munícipe, e o serviço não está sendo feito a contento. Estamos pagando uma conta e não estamos tendo a contrapartida. Esse é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui hoje com o meu colega jornalista, Moisés Fernandes. Boa noite, Moisés, bem-vindo, e é um prazer ter você aqui na nossa primeira edição de 2017. Boa noite. Boa noite, Guto, boa noite aos telespectadores. Para mim é um grande prazer estar vindo aqui no primeiro programa, justo no retorno, para falar de alguns assuntos importantes, né, que a gente vem enfrentando na nossa região. Quero já de pronto desejar a todos aí um ótimo ano, mesmo sabendo, como você mesmo disse, que a gente não iniciou bem o ano, né, de 2017. Não só com relação ao Hospital dos Estivadores, recentemente agora caiu um teto no Hospital da Zona Noroeste e tantas outras notícias que a gente vem recebendo, né? Ou seja, por denúncias, as pessoas viram e mexem, estão nos procurando para passar algumas questões, o asfaltamento está terrível, né? Na Barão de Paranapiacaba e em muitos outros lugares. E com relação a essa questão do hospital, tem até um meme circulando na internet, né, nos Facebooks e afins, né, dizendo que o prefeito, né, e o governador já podem pedir música no Fantástico, né? Exatamente. Porque já inauguraram 3 vezes, né? Então, quando um jogador faz 3 gols, ele tem direito a pedir música, né? Quando inaugura 3 vezes, já dá para pedir música no Fantástico. Agora, não é só a questão do Hospital dos Estivadores, nós vamos conversar sobre isso também, mas voltando um pouco aqui no tempo, no final do ano, não se sabia, com uma semana do ano novo, não se sabia quem ia fazer a tão propagada festa pirotécnica na praia. De uma hora para outra surgiu uma empresa que fez a queima de fogos. E estava se culpando a crise, não ia ter, e aí teve. Como é que você... E isso também em relação ao carnaval, né? Vamos ter o carnaval. Aliás, é até um bom exemplo, o prefeito Dória, em São Paulo, cortou em 90% o cachê da corte carnavalesca para investir em outras frentes. Algumas cidades cancelaram o carnaval e pegaram essa verba para investir em outras, na educação, na saúde. Como é que você analisa essa mudança de postura de alguns gestores, em contrapartida a manutenção de algumas atitudes por parte de outros? Essa questão é uma questão bem complexa, né?
complicada quando a gente avalia Santos, né? Santos é uma cidade turística, então necessariamente deveria se investir mais, né? Ou seja, em atrativos, atrações que pudessem de uma maneira geral atrair, né, o público, né? Atrair pessoas que acabam deixando seus recursos, né, aqui em Santos. Então essa questão de 2016, né, a passagem do ano, foi uma dessas questões que preocupava muitas pessoas, porque tinham muitos amigos aqui, pessoas que a gente não conhece, que vêm a Santos tradicionalmente para ver a queima de fogos, né, que é sempre alardeada como a segunda maior queima do país, a terceira maior queima do país. É sempre uma queima de fogos bonita, né? E ela deve acontecer. Tem gente dizendo, mas pô, não, podia cancelar, isso aí não influencia quando você pensa no comércio, quando você pensa no turista, quando você pensa na visitação de pessoas que acabam deixando recursos importantes, né? Porque esse turista que vem aqui, ele deixa aquele recurso. Então eu não sou contra que você faça, né? Não só a queima de fogos como carnaval. Eu sou contra a maneira como isso vem sendo feito há décadas aqui na nossa cidade. Eu acho que a gente poderia, como faz o Rio de Janeiro, né, como fazem outras cidades, trabalhar com a iniciativa privada, né? Ou seja, com a iniciativa privada promovendo, né, ou seja, essas festas de uma maneira geral, fortalecendo o carnaval, né, dando possibilidade com que as escolas de samba se fortaleçam, para que a gente não tenha que tirar dinheiro da saúde, da educação, que vai mal aqui na região. Se a gente pensar que até setembro, outubro do ano passado, tinham crianças que não tinham recebido ainda todo o material, né? Ou seja, então a educação não vai bem, né? Se a gente imaginar que pessoas passam 2 meses na fila por um exame, passam horas na fila por uma consulta, a saúde também não vai bem. Então não faz sentido você tirar recursos que poderiam ser aplicados em algumas áreas, né, para você investir no carnaval ou na queima de fogos. Só que eu sou contra a maneira como as coisas vêm sendo feitas, que é o que você falou. Por exemplo, no final do ano, até dias lá ali 20 e poucos, a gente não sabia se ia ter ou não. Aí de repente aparece uma empresa que banca lá um custo altíssimo, em troca de quê? Né? Qual foi esse valor? Por que a empresa pagou? Qual a contrapartida? Né? Eu acho que isso que precisa ficar mais claro. Né? Por exemplo, agora a gente teve o show o famigerado show da Maria Rita, em homenagem ao aniversário de Santos, é verdade. Que certamente foi sensacional, né? Um show imperdível. Eu mesmo fiquei com muita vontade de ir lá. Acabei não indo porque fizeram na Praça Mauá, para mim o local errado para se fazer isso, ou seja, você afasta as pessoas de uma possibilidade de ir a um show gratuito. E aí teve uma empresa que bancou, né, esse show. E bancou por quê, né, esse cachê? De quanto foi esse cachê? Exatamente. Qual a contrapartida? Então, ou seja, Santos falta transparência. Se alardia muito a ideia de que Santos é uma cidade transparente, de que há transparência, mas essa transparência, de fato, ela não acontece. Ou seja, a gente não vê, a gente não percebe. Para você buscar algumas informações, inclusive na transparência, você tem dificuldade. Né, nem a portal da transparência é tão transparente assim como deveria ser. Exatamente. Então, ou seja, são questões que eu não sou contra, eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente tinha que diminuir o valor hoje que a gente aloca, por exemplo, para a Secretaria de Comunicação, que é um valor altíssimo, na verdade, para a gente fazer propaganda, né? Ou seja, de maneira... Lógico que não é só isso, né? Porque eu falo assim, parece né? Mas que você investe um valor alto numa secretaria que você poderia pegar parte desse recurso e de repente investir em turismo, investir em atrativos. Ou seja, Santos é uma cidade que não é vendida em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, Rio de Janeiro São Paulo se você pegar Sorocaba, tem lugares que são vendidos. Então, assim, são cidades relativamente, não com relação a Santos, a São Paulo e Rio, diferentes, mas tem cidades muito menores que Santos que são vendidas internacionalmente, são vendidas nacionalmente e Santos não é. A gente tem um turismo histórico maravilhoso que não é explorado. Pessimamente explorado. Pessimamente explorado. Se você pensar, José Bonifácio está aqui a poucos metros da gente, e muita gente nem sabe que ele está ali. As pessoas vão até o Vaticano para ver troca de guarda e não poderiam fazer a mesma coisa ali no túmulo do José Bonifácio? Exatamente. Então, assim, a gente não explora bem, mas a gente não explora bem por quê? Porque não tem vontade política. E aí se culpa a crise. Porque hoje a palavra que a gente mais escuta em Santos é crise. Mas por que não foi? Porque por causa da crise. Mas por que o turismo... A crise. Mas a educação... É a crise. Aí não sei, é a crise. E não é a crise. Porque a gente pega alguns governos, nem vou citar nomes para não dizer, mas está falando de fulano. Está perseguindo um, não está falando de outro. Exatamente. E a gente pega alguns governos fora de Santos que estão fazendo verdadeiras revoluções em 20 e poucos dias.
né? Se você olhar para alguns lugares aqui em Santos, se você olhar para São Vicente, né? Uma série de coisas estão acontecendo. Inaugurou o hospital, reativou a biquinha, né? Aliás, parabéns ao prefeito Pedro Correia, porque em menos de 20 dias de governo, reabriu um hospital no Humaitá, que era uma das grandes dificuldades que se havia em São Vicente, era um atendimento para a população da área continental. Ele reativou a biquinha. Voltou com o teatro que eles fazem. A encenação da Fundação da Vila de São Vicente, quer dizer, em 4 anos da gestão anterior, muita coisa deixou de ser feita, em 20 dias o novo prefeito conseguiu fazer. E quando você fala com o vicentino, e a gente tem muitos amigos, porque Santos e São Vicente é quase a mesma coisa, né? A gente conhece muita gente, voltou a ter orgulho de viver ali em São Vicente, ver a coisa prosperando. E aí quando a gente olha para Santos, que é supostamente o primo rico, né? Inclusive se tirava muito sarro de São Vicente, porque São Vicente está acabada, porque não sei o quê. Hoje a gente vê as ruas de Santos esburacadas, a gente vê o hospital fechado, a gente vê o teto do Hospital da Zona Noroeste caindo, a gente vê pessoas passando meses em busca de um exame na fila do... Me preocupa, honestamente me preocupa, Guto, a situação das escolas, porque não houve manutenção. Só que ali, graças a Deus, caiu o teto e não tinha ninguém no local. Agora, se a mesma coisa acontece numa escola aqui da nossa região, aí a tragédia pode ser muito grande. Então, ou seja, eu acho que está na hora, e outro dia eu até estive falando sobre isso, está na hora da gente ter um pouco mais de responsabilidade com a coisa pública. Está na hora da gente ter mais vontade política. A gente vê Dória lá em São Paulo fazendo verdadeiras revoluções. Agora tirou 400 milhões, né, de obras para pagar salário de professor, porque é através da educação que a gente faz mudanças importantes. Né? E aqui em Santos não, aqui em Santos as coisas seguem patinando. Outro dia eu vi o secretário de Saúde aqui de Santos, o Fábio Ferraz, numa entrevista a uma rede local, né, ao vivo, dizendo que a saúde vai bem, obrigado. Que não faltam médicos, que as coisas estão bem. E aí o teto do hospital caindo, o Hospital dos Estivadores segue fechado, sendo que o prefeito anunciou no final do ano lá, dia 20 e pouco, na última inauguração, a terceira inauguração, que nasceria um bebê em Santos, ou seja, na virada do ano ele ia nascer o primeiro santista no Hospital dos Estivadores. Hoje a gente está aí quase dia 30, quase fevereiro já, quase fevereiro. E a coisa não aconteceu, ou seja, a situação não andou. E aí a gente fica se perguntando o que está faltando, né? Ou seja, porque não dá para atribuir tudo à crise financeira. E a crise não está aí, não chegou ontem, né? Sim, e a crise é para o país inteiro. E aí você vê Campinas funcionando, você vê São Paulo funcionando, você vê o Rio, a cidade, não o estado, com superávit. Por quê? Porque você investiu em parceria público-privada. O Guarujá também? O Guarujá está anunciando parceria público-privada. Ou seja, já está correndo também, já fez um grande mutirão lá pelas ruas, sim, de recapeamento. Está fazendo aquela manutenção. A zeladoria da nossa cidade vai muito mal, né? Vai mal. Você olha para todo lado, tem mato. Ou seja, e as coisas acabam não andando, as coisas acabam não acontecendo. E aí a gente volta de novo no quê? Volta na crise, porque é a crise. Então eu acho que está faltando a gente assumir um pouco mais essa responsabilidade, parar de culpar terceiros, seja a crise ou seja lá o que for, né? E começar a governar com os olhos nas pessoas, porque se você tiver vontade política de realmente desenvolver um trabalho à frente da prefeitura, a coisa anda, e anda sim. Agora eu acho que a gente tem que parar de fazer marketing. Né? Porque quando você faz as coisas bem feitas, quando você faz um efetivo trabalho, naturalmente aquele trabalho bem feito, ele ecoa. Reverte positivamente. Exatamente. Né? Você não precisa fazer campanha publicitária para mostrar que você é bom. Isso. E hoje em Santos é tudo que se faz. Pô, eu lembro até outro dia, colocaram uma foto bonita lá no site da prefeitura de 2 cachorrinhos, né, de costas, eu não sei se você chegou a ver, e aí os fogos e dizendo, não vai ter mais fogos barulhentos e tal. Uma ação sensacional, eu acho que é importante essa ação. Muitos países outros países já se utilizam dessa forma, só que na verdade quando a gente vai lá na lei é uma mentira. Ou seja, por que no Réveillon vai continuar tendo fogo? Então, é o que eu ia fazer, essa pergunta que eu ia fazer. Primeiro, então nós vamos ter queima de fogos na orla com silenciador. E existe fogos de artifício que não sejam barulhentos? Eu não conheço. Tem aqueles que... A não ser aquele do Batman, que tem a bandeirinha que faz pou. Só se for isso. Eu não tenho, desculpe a minha ignorância, eu não conheço nenhum
nenhum equipamento pirotécnico que faça dar só a explosão e não tem o som. Tem aqueles que eles realmente tem aquele estrondo, né, aquele barulho, né, acho que é estampido, né, que chama. E tem um que ele não tem, ele fica bonito, né, mas ele não tem o som, não propaga aquele som. Só que, na verdade, por exemplo, nas comemorações, porque na lei, está lá na lei, que nas comemorações especiais, ou seja, você vai poder soltar os fogos. Aí tudo vai acabar virando especial. Mas é isso. Então, se eu fizer meu aniversário e ele for tradicional, eu posso soltar fogos? E qual é a multa ou qual é a situação? Quem vai fiscalizar, Moisés Fernandes? Exatamente. Existe isso na lei? Então, a lei ela tem 90 dias, agora ele tem 90 dias para que a lei seja emendada, para ser mudada, ou seja, para que tudo possa... Exatamente. Então, ou seja, se comemora uma lei, que eu acho que é importante, é um avanço importante quando a gente pensa nos animais, quando a gente pensa nos idosos, nos doentes, não que justifique, porque, por exemplo, você pega o final do ano lá, você tem lá 15 minutos, né, de queima de fogos, então isso não é algo que todo mundo já espera que vai acontecer, mas aí você tem uma situação, mas na verdade quando você vai a fundo, atrás da informação, você percebe que não é bem aquilo. Por exemplo, uma partida, um campeonato do Santos Futebol Clube, vai poder. Vai poder, porque são festas, são situações que eles descrevem lá. Então, Ano Novo, eventos tradicionais. Da padroeira. Então, por exemplo, se o Santos ganhar um campeonato brasileiro, vai ter fogos. Então, assim, e as coisas ficam sabe... A ideia que passa é que, no fundo, se engana as pessoas, né? Ou seja, se você fala qualquer coisa, as pessoas não vão a fundo, porque as pessoas não têm tempo, muitas vezes, para isso, elas acabam absorvendo aquela informação, que é uma informação oficial, e quando você vai mesmo atrás da situação, não é bem aquilo que acontece. Então, acho que está faltando algumas situações aqui em Santos que realmente a gente comece a rever, para que a gente não fique atrás, para que a gente não fique para trás de outras cidades que compõem a região e para que a gente não fique muito atrás quando você mira São Paulo, quando você mira outras cidades que seguem crescendo, mesmo na crise. Mas por que seguem crescendo? Porque optaram por um outro tipo de gestão. Né? A gente falou lá atrás, né, eu já venho falando disso há muito tempo, que o Hospital dos Estivadores, por exemplo, poderia ser aberto através de uma parceria público-privada, como o Hospital do Subúrbio em Salvador funciona e funciona muito bem, esse sim, muito bem, obrigado. O que o Dória está fazendo em São Paulo com o Sírio-Libanês e com o Albert Einstein é uma PPP. É uma PPP, é uma forma de PPP. O que o governador Geraldo Alckmin anunciou agora, a construção de 3 hospitais através de parceria público-privada. Até o governador, que é do mesmo partido do prefeito, está optando pela PPP e aqui a gente... Porque é óbvio, funciona assim no mundo todo. E já não só funciona mais assim no mundo todo, funciona assim e bem no Brasil. A gente tem aqui em São Bernardo o hospital funcionando dessa forma. Um hospital que tinha problemas e hoje não tem os mesmos problemas. Então a gente tem uma série de situações acontecendo no país e a gente opta por uma gestão antiga. A gente opta pela OS, que nada mais é do que uma ONG, junta-se lá um monte de pessoas, recebe-se um dinheiro da prefeitura para se administrar um hospital sem nenhum tipo de fiscalização. Aí muitas vezes o que a gente vê acontecer pelo país é o quê? Essas ONGs quebram, aí elas não têm como acertar aquele valor que foi, aí a prefeitura vai lá e reassume aquele passivo. Exatamente. Então, assim, e quem paga por isso? Não é a prefeitura, somos nós. Né? Porque, por exemplo, se investiu, eu não sei se o telespectador sabe, mas se investiu mais de 50 milhões no Hospital dos Estivadores. Entre a construção, porque ele foi reconstruído, né? Só ficou esqueleto. Exatamente. Ele foi reconstruído, teve que ser equipado, e aí vai ter que ter gente para trabalhar lá dentro, que vai ter que receber salário, quer dizer... E aí, para o nosso telespectador entender, Moisés, na parceria público-privada, a estrutura já existe. O exemplo é o hospital, ou ela é construída pela iniciativa privada, e aí a contrapartida é atender um número X de pacientes pelo SUS, e esse acordo é celebrado entre o poder público e a instituição privada. O hospital... A municipalidade, no caso, não põe dinheiro algum. Sim. O Hospital do Subúrbio em Salvador, por exemplo, para você ter uma ideia, ele é considerado um hospital público com
prestando serviço de qualidade de hospital privado, de hospital particular. Ou seja, dá para fazer. Dá para fazer. Então, assim, tá ali, por que a gente não pega uma comissão, vai até lá, conhece os outros hospitais que funcionam assim no Brasil e a gente opta por uma gestão inteligente, porque a população, ela não quer saber se o hospital vai ser administrado pela prefeitura, se ela vai ser administrada por uma empresa, se ela vai ser administrada por extraterrestres. Ele quer que seja bem atendido. É isso que ele quer. Ele quer chegar lá e não ficar 6 horas numa fila. Ele quer chegar lá e não ficar 2 meses esperando uma especialidade simples. É como o Dória está fazendo em São Paulo. Me desculpem até estar falando novamente no Dória, mas ele está encurtando uma fila que era de meses. Mas por quê? Porque se fez uma parceria, se criou possibilidade e dá para fazer. O que falta, de novo, vou dizer, é vontade política. O que falta é ter vontade de fazer. Porque a gente percebe que as pessoas que querem realmente entregar algo para a população, elas conseguem entregar. E aí você vê o secretário dizendo que a melhor opção é OS, ou seja, algo atrasado, algo que se você for no Google, se o senhor que está aí em casa nos assistindo quiser ir no Google, joga lá no Google OS, você vai ver denúncias e denúncias e denúncias de corrupção, ou seja, através dessas ONGs que administram muitos hospitais. Existem algumas que funcionam, existem, né, que acabam funcionando, não podemos ser levianos, mas a grande maioria enfrenta várias denúncias, e não é denúncias que o Moisés está falando, são denúncias pelo Ministério Público, ou seja, coisas que o Ministério Público está investigando. Então, são situações que eu acho que a gente tem que rever a forma, o modelo, né, para que a gente possa avançar, para que o comércio não siga sucateado como está. Ou seja, as pessoas estão tendo dificuldades. Por que elas têm dificuldade? Porque os turistas não vêm mais para Santos. Né? Se você parar lá na entrada, sabe quando você está chegando, né? Você passou o pedágio, você anda mais um pouquinho, está chegando, chega um determinado momento que tem uma espécie de uma bifurcação, né? Guarujá e Praia Grande e Santos. Se você parar ali, naquele ponto, você vai ver que a maioria dos carros pegam à direita para ir para Praia Grande ou para o Guarujá. E para Santos, cada vez menos pessoas estão vindo. Por quê? Porque a gente não consegue receber bem essas pessoas, a gente não consegue oferecer coisas de qualidade para essas pessoas. Falando ainda no aniversário da cidade, que se a gente fizer um paralelo, no ano passado tivemos Lulu Santos na praia, né? Tivemos o baile oficial da cidade, que esse ano não tivemos, e o Lulu Santos também se apresentou no baile da cidade. Por que não houve o baile da cidade, Moisés? O baile da cidade é importante porque agariava fundos para o Fundo Social de Solidariedade. Eu acho que a crise, como você falou, acho que a prefeitura podia chegar para algum empresário, olha, custo zero, vocês cedem aqui para a gente poder ajudar o Fundo Social. Quer dizer, ficou uma coisa assim, o show da Maria Rita, da forma como foi anunciada, de última hora, ficou como uma espécie de cala-boca, sabe? Olha, vocês estão reclamando aí que não vai ter nada? Toma um show da Maria Rita aí, vai ser na Praça Mauá, quem quiser ir que vá, e só. Né? Só faltou falar, olha, vai ser americano, os meninos levam a comida e as meninas levam a comida e os meninos levam a bebida. O refrigerante. Né? Quer dizer, não se fez, se fizesse no centro, poderia se fazer algum tipo de ação com os próprios comerciantes do entorno, né, que ficariam com as casas abertas. Você teria uma movimentação ali, como é feita com Carnabonde, por exemplo, com antecipação, com planejamento, mas me parece que foi feito assim só para dizer que não teve. Você consegue se programar, né? Isso chama planejamento. Qualquer empresa séria, qualquer prefeitura séria tem planejamento. Sem planejamento não dá para a gente avançar. Ou seja, não dá para fazer as coisas em cima da hora. Não dá para você definir que vai ter um show no dia 28, dia 20 ou dia 10. Isso precisa estar planejado já há um ano atrás. Não dá para decidir que, por exemplo, que o cachê das escolas de samba vão mudar algumas situações, por exemplo. Por quê? Porque no caso de São Paulo foi um cachê diferenciado que é da corte, mas não o das escolas. Não, das escolas não, da corte. Porque eles se programam o ano inteiro para aquela situação, para pagar pessoas e uma série de situações. Então, ou seja, isso precisa ter planejamento, e o que não há é planejamento. Eu não sei como alguns organismos oficiais não vão atrás dessas situações, porque eu fico vendo engenheiros, por exemplo, assim, você faz um planejamento, por exemplo, vamos dar como exemplo o Hospital dos Estivadores. Por favor. Você pega um hospital, aí ele começa com um valor de 20 milhões, né, para ele ficar pronto, né? Em números, não estou arredondando números, só para a gente ter uma noção. Aí ele termina com 50, ou seja, eu trabalho com planejamento nas empresas onde a gente dá consultoria. De 20 para 50, são 30 milhões, né? É impossível, não tem como você errar.
Não dá para errar 300%. Não dá para você começar um VLT, como aconteceu aqui em Santos, com 200 milhões e terminar a obra com 900 milhões. Mas não terminou, hein? Não, e nem terminou. Nem terminou. Mas, por exemplo, você começa com uma obra com valor X e vai terminar com 3 vezes mais acima daquele valor. Não é 3 vezes mais sobre... É acima do valor. Então, ou seja, como que o engenheiro consegue assinar isso? Né? O engenheiro, eu tenho certeza que o engenheiro não errou. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, alguma situação está acontecendo. Porque você tem aditamento, né, com relação a valores, então você pula de 25 milhões para 50, ou no caso do VLT, você pula de 200 milhões para 900 milhões, quase 1 bilhão, né, e você tem aditamento nos prazos. Então você promete entregar o hospital num determinado momento e você vai entregar ele lá na frente. No nosso caso aqui não entregou. Aí você promete entregar o VLT para as Olimpíadas, né? Na verdade era para a Copa do Mundo, né? Não era nem para as Olimpíadas. Aí passa as Olimpíadas e ele ainda não está pronto. E agora estão fazendo uma série de novas obras. Por quê? Porque foi feito a toque de caixa algumas coisas. Algumas estações não têm as adaptações necessárias, então está tendo que se refazer. E lembrando que o VLT ele vai do nada ao lugar nenhum, né, telespectador? Porque o VLT vai virar um trem, no máximo, de turismo para quem quiser vir conhecer Santos por São Vicente. TV Com Debate vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV Com Debate já está de volta. Neste segundo bloco, vamos ter aqui a participação do nosso comentarista, Roberto Mohamed. Roberto Mohamed, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Guto. O senhor aqui já tem cadeira cativa no nosso programa, juntamente com Moisés Fernandes. Eu queria agora pegar um pouco da experiência do Roberto Mohamed no seguinte. Nós estamos fazendo aqui um paralelo dos desafios dos prefeitos que vão entrar
Agora, os que foram reeleitos e os que foram eleitos. Eu queria que você fizesse uma rápida análise do que já foi feito em São Vicente pelo Pedro Correia, que abriu o Hospital do Maitá, já abriu a Biquinha, e Santos, que até uma semana antes do final do ano a gente nem sabia se ia ter queima de fogos ou não. O que você pode dizer a respeito desse planejamento? Olha, eu acho que a comparação que mais se aproxima até dos dois é o Dória em São Paulo. Até por ser empresário, eu conheço um pouco da carreira do Dória, principalmente porque a primeira assessora de imprensa do Dória eu conheço gente que trabalhou no escritório. O Dória é um cara sério. Ele pode ser consumido pela máquina? Pode. Mas ele entrou com a intenção de mudar e entrou com uma blitzkrieg, né? A guerra relâmpago de fazer tudo de uma vez. O Dória é aquele cara que liga para o empresário, que nunca deu nada para a prefeitura, por medo de que vai dar o dinheiro e o neguinho vai mandar para o Caribe, e liga e fala, eu tenho 3 praças aqui que estão depauperadas, você arruma elas para mim, você adota essas praças? O cara adota. Só que o cara vai adotar com o nome dele, recebendo o selo de empresa amiga da cidade, colocando a plaquinha lá, que a praça foi adotada pela empresa tal. A Mitsubishi doou os carros para a CET para fazer o projeto Anjo da Guarda nas marginais, colocou, mas ela dizendo, doei abertamente, contabilizou o valor e colocou na viatura. Quer dizer, é tudo às claras. O empresário doa. Qualquer empresário doa quando o governo é honesto. Em Santos, ao contrário, queima de fogos, ninguém sabe quem deu. Maria Rita, quem pagou o cachê? É tudo escondido. Mas é que tá. Por que em São Paulo é tudo às claras? É a cara do prefeito. Por que em São Paulo é tudo escondido? Em Santos é tudo escondido? É a cara do prefeito. Quando o prefeito gosta de subterrâneo, de coisa escondida, ele prefere morar no porão da casa, todos os patrocinadores dele também querem ficar no porão da casa. Então, reflete a cara. É aquela história, o cachorro reflete a cara do dono. Se o dono é um animal, um ignorante, o cachorro dele vai morder todo mundo. São Vicente, o Pedro, na minha opinião, veio com essa mesma vontade do Dória. Sem dúvida nenhuma, tem apoio integral do Márcio França, que é o vice-governador do Estado. Que é um apoio de peso, né? Lógico, é o vice-governador do Estado e tem uma das secretarias mais importantes da administração estadual. Quer dizer, e o Pedro fez uma coisa que todo governante é capaz de fazer, inclusive o de Santos, o de Cubatão, que é, eu não preciso mexer em lei, eu não preciso mexer em nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que enxugar meu custo administrativo. Eu não preciso ter um assessor para cada emissora de TV e um para cada emissora de rádio, basta um de comunicação. Pronto, já economizei dinheiro. O prefeito anterior era brincadeira. Eu não sei porque esse homem não está preso ainda. E como que ele foi eleito, né? Não, ele foi eleito por um erro, uma estratégia de campanha do Caio. Ou do Márcio. Uma avaliação, um erro de avaliação. Um erro de avaliação. Considerou que estava ganho. Foi um erro estratégico e acabou elegendo um aventureiro. Como a Hillary com o Trump. Exatamente, foi a mesma coisa, achou que já estava ganho. Já ganhou. O grande problema é que este aventureiro destruiu a cidade de São Vicente. A coisa já não é boa lá. Em São Vicente, cara, os caras roubam dinheiro, eles não roubam dinheiro da merenda. Eles roubam a merenda. É uma coisa absurda. O cara não vai lá desviar o dinheiro da merenda. Ele põe gente para esperar o carro chegar com a merenda na escola para roubar. Porque aí ele pega e leva para a favela e diz que é ele que está doando. Ele faz uma ação social com o dinheiro. Sabe, você não sabe se chama isso de Câmara ou de quadrilha. Agora, a política de São Vicente começa a mudar quando é aquela história, o prefeito ele sempre dá o exemplo. Essa história de dizer, o cara é muito honesto, depois ele acaba tendo impeachment. Não tem, não. Porque quando ele tem apoio popular, nenhum vereador vai ter coragem de pedir impeachment. Ninguém derruba. Entendeu? Então essa história, o cara pede impeachment porque não distribuiu legal o produto do roubo. Aí sim. Então, no caso do Pedro, se o Pedro continuar com este ritmo e enxugar a máquina, que é uma coisa absurda, a máquina de São Vicente em relação ao tamanho da cidade e do orçamento, não cabe no orçamento de São Vicente o tamanho da máquina. Se ele enxugar e continuar no ritmo que ele está, e eu estou vendo alguns secretários do Pedro que eu conheço, são caras bons.
caras que não entrariam na política à toa, gente nova. Para ele ter levado essas pessoas é porque ele apresentou uma proposta de que algo pode mudar. Alguma coisa diferente do que está aí. Independente de Câmara, independente de lei. Aquela história, muda na administração. Você botar o cara que aperta. Você botar o cara que fala, não, creche tal, porque São Vicente tem esse negócio de casas que cuidam de crianças e que recebem por criança. Aí você vai ver, a casa está fechada há 10 anos, mas está recebendo há 10 anos. Então ele tem que ter um cara bom para ir lá, fiscalizar, tem ou não tem. Se não tiver, manda fechar, manda parar de pagar e manda para o Ministério Público para apurar quem recebeu. Ah, mas é do fulano de tal, fulano de tal. Pô, fulano de tal, então tá bom, já delatou. Já está aqui o nome do cara. Como aqui em Santos, e se for atrás, se o Ministério Público for atrás, tem ONG Santos recebendo dinheiro e não está funcionando. São situações, e eu não vou falar aqui no ar, mas se quiser pode me ligar, pode me procurar, que eu digo onde é, endereço, onde fica e por quanto tempo vinha recebendo sem desenvolver nenhum tipo de trabalho efetivo para a população. Então, desculpa, pode completar. Então, são essas situações que o Mohamed estava falando e que a gente vinha falando aqui há algum tempo. Por exemplo, se você olhar para o Dória lá em São Paulo, acabou com um contrato de carros alugados. Ou seja, economizou quanto para a cidade? Milhões. Aí aqui em Santos a gente tem o mesmo problema de carros alugados, mas eles permanecem alugados. Ou seja, num momento em que a gente supostamente precisa economizar. Enxugar, ou seja, como exatamente. disse o Mohamed. Em 2012, a gente falava isso no intervalo, quando se aumentou o número de vereadores de 17 para 21. Qual era a grande... O argumento o argumento principal, aliás, era o único argumento. Mas Santos e o Brasil vivem na prosperidade econômica. O pré-sal está aí? Isso, então não vai impactar, a Câmara devolve dinheiro para a Prefeitura, então, ou seja, não vai ser grande o impacto. Aí no dia de hoje, o que a gente vem vivendo, o que a gente mais escuta o prefeito falar na televisão, que o problema é da crise. Por que a gente não volta a discutir essa situação? Será que Santos precisa realmente de 21 vereadores? Olha, eu acho que podia ter 30 e não pagar salários. Sim, aí é uma... Aí ninguém ia querer. Não, mas veja bem, eu queria que eles me explicassem o que eles fazem durante o dia na Câmara, que não pode ser feito durante a semana à noite. À noite o cara vai no Rotary de graça, o cara vai na maçonaria de graça, o cara vai no Lions de graça, ele vai jantar com os amigos de graça, ainda paga. Por que ele não pode ir na Câmara 3 vezes por semana, à noite, como vereador, ganha um jetonzinho lá, né, um vale-refeição, tá bom, para votar o que eles votam? Porque não fiscalizam nada mesmo. Exatamente. Só fazem demagogia. O resto, quem redige lei e tal, se você pensa que é o vereador que faz, não é, a assessoria dele. E já tem assessoria técnica da Câmara. Basta 1 ou 2 assessores pagos pelo município pro vereador. Acabou. O dia que um cara propor isso numa Câmara Municipal, ou um deputado federal propor uma emenda à Constituição que acabe com a remuneração dos vereadores, eu até concordo que na capital pode ter uma ajuda de custo, mas fora de capital não. Aí sim, eu vou dizer, o cara é honesto, o cara é sério. Ou seja, hoje estou afirmando, 100% da Câmara Municipal de Santos, por exemplo, não pode ser chamada de honesta. Ganha salário para não fazer nada, então já está errado. Agora, a hora que propuserem, nós não precisamos ganhar salário, a gente se reúne à noite, durante a semana, vota o que tem que votar e vai para casa, ganha um valezinho refeição e pronto. 2 assessores e acabou. Isso é ser sério, o resto é palhaçada. E em cima disso aí, a gente, essa questão da Câmara fiscalizar o Executivo, por exemplo, no incêndio que houve, mais um incêndio aqui na Zona Noroeste, o que tinha de vereador, colocando nas redes sociais, que fui... Mas eles antes não foram lá no prefeito cobrar, prefeito, qual é o seu planejamento habitacional? Quando que vão retirar essas pessoas da palafita? Porque já estão falando em urbanizar aquela parte toda que já avançou estuário adentro. Quer dizer, estão criando uma situação para não tirar as pessoas dali, para continuar essa situação, para continuar com incêndio, com alagamento, para as pessoas não terem dignidade para morar. Então, eu acho que aquilo ali virou uma fábrica de voto. Mas o que você quer? A gente tem em Santos um cara que não fez nada durante 4 anos, teve 25 mil votos. Não fez absolutamente nada em 4 anos. Eu fui olhar a página do cara.
Metade do que está lá foram outros vereadores que propuseram, já estava em lei, já existia no município. E ele pegou para ele. Já soube trabalhar a rede social. O brasileiro, em geral, adora fenômeno de mídia. Né? As pessoas acreditam em Facebook. E teve aquela idiota lá do Rio que no site dela colocou: a casa do PT caiu, porque um amigo meu me confidenciou que apagaram a gravação do controle de voo do Rio de Janeiro, que diz que o avião do teu primeiro lugar, não houve comunicação nenhuma, porque o controle de voo do Rio de Janeiro só atende o Santos Dumont e o Galeão. Aeroporto pequeno, que nem o de Paraty, não tem controle de voo nenhum. Aquilo não é aeroporto, não tem uma nem pista torre, de né? pouso. Quer dizer, a mulher é mentirosa, mas ela tem um Facebook com cento e poucos mil seguidores para falar mentira, uma atrás da outra. E os caras vão então as pessoas isso. fazem. Aí é lógico, o cara tem 25 mil votos virtuais. Só que votaram no vazio, porque não tem nada. Aí o outro descobre que cachorro dá voto, aí vamos defender o cachorro. Aí o cara descobre que, o turismo dá voto, então vamos pular do turismo. O menor abandonado dá voto, então vamos apoiar as creches. E aí eles vão se encostando e viram vereadores de factoides e para tentar sobreviver. Agora, acaba com o salário. Acaba com o salário, vai trabalhar. E durante a noite você vai lá, vota, apresenta um projeto, faz o que tem que fazer, valezinho refeição e volta para casa. Aí eu quero ver o cara ser candidato a vereador. Ou recebe o salário, como é o caso que a gente tem, mas de verdade fiscaliza o governo. Ou seja, de verdade mas eu acho propõe... que pode fiscalizar sem receber salário. Mas aí sabe o que vai acontecer? Vão alegar que não tem tempo para fazer isso porque estão trabalhando. Assim, se a gente mantivesse a estrutura que a gente tem hoje, e eu concordo com o que o Mohamed está falando, mas só estou dando uma outra opção também. Mas fiscalização é tu pedir o relatório, a pasta do relatório de despesa, e olha, você vai olhar à noite, a tua assessoria que está ganhando faz. Ninguém vai fiscalizar lá. Mas é por isso que não funciona. É por isso que o prefeito aqui em Santos continua governando nos subterrâneos, como dizia o Mohamed, por decreto. Aumentou o valor da passagem lá por decreto. Ou seja, em São Paulo não se aumentou passagem, em uma série de cidades se manteve a passagem, e aí vem o presidente da Câmara dizer que não podia fazer nada. Isso foi lamentável. Ou seja, é lamentável. Como que o presidente da Câmara disse que não podia fazer nada? Ele poderia fazer uma menção lá à situação do Ministério Público. Tem um nome técnico para isso, poderia ter sido feito, mas não foi feito. Poderia ter sido colocado do lado da população, mas não colocou. Poderia fiscalizar, porque eu sou a favor. Tem que aumentar, porque está 2 anos sem aumentar. Ok, vamos aumentar a passagem. A partir do momento em que a empresa cumprir o contrato integralmente. A partir do momento que a gente tiver os pontos cobertos, que o Wi-Fi do ônibus estiver funcionando, que os ônibus com ar-condicionado estiverem circulando todos com ar-condicionado ao mesmo tempo, adequadamente, como diz no contrato, aí você aumenta o quanto você quiser. Aí você aumenta, mas precisa ter gente para fiscalizar. Não dá para mandar lá um decreto, como muita gente faz. Decreto não. Solicita ao prefeito. Planilha de custo, isso, né? Solicita ao prefeito, solicita ao prefeito. Não é isso. Tem que ir lá, tem que pegar o ônibus. Mas o prefeito anda de ônibus? Então, não anda. O vereador anda de ônibus? Eu peguei a minha filha. Eu peguei a minha filha e fui até o Gonzaga de ônibus. Eu peguei um ônibus ali perto da Pedro Lessa, no Canal 5. Fui até o Gonzaga. Eu paguei R$8, né? Porque ela paga, ela tem 7 anos, então ela paga, dá R$8 e alguma coisa. Ou seja, eu paguei mais do que eu pagaria se eu pegasse o meu carro e fosse até o Gonzaga. Eu andei pouquíssimos quilômetros para chegar, para ver um ônibus cheio, sujo, repleto de furos, com pé. Mal conservado. Tem fotos disso. Assim, mal conservado, com pedaços para fora, ou seja, com pedaços que poderiam machucar alguém que passe ali, enferrujado, com o motorista andando dentro do ônibus, reclamando que o ônibus, eu perguntei a ele diz, esse ônibus aqui, a marcha não entra, ou seja, está com dificuldade, eu tenho que sair com a segunda. Ele tem que cobrar e dirigir. E ele não pode cobrar, porque senão ameaçam ele de ser mandado embora. Entende? Então, assim, que tipo de fiscalização é essa? E aí você chega a público e anuncia uma mentira, dizendo que não pode fazer nada.
Você, como assim não pode fazer nada? A gente está lá para fiscalizar. Então que se aumente a passagem, não para R$ 3,45, para R$ 3,85, para R$ 4, mas que se dê um serviço de qualidade. Justificativo. Entende? Se você tiver um serviço de qualidade... Você sabe que eu tenho uma coisa que me incomoda, mas eu não sei se você vai concordar comigo, porque os caras dizem que mentira não é crime eleitoral, eu acho que é. Sim. Porque tem um princípio constitucional de transparência. Deveria ser, de honestidade. Da publicidade dos atos públicos, de honestidade. Então, a partir do momento que existem princípios constitucionais, o dia que um promotor louco resolver testar a tese, eu acho que vai. A gente viu o nosso prefeito Pinóquio chegar na campanha eleitoral dizer, não vou aumentar o ônibus. A OS que vai tomar conta do Hospital dos Estivadores é do Hospital Oswaldo Cruz. Tudo mentira. Me permite um parênteses? Vai nascer um bebê aqui em Santos no final do ano. Foi uma das no Hospital dos Estivadores. Continua. É isso. Para quem não sabe, essa OS, essa organização social, é formada por médicos e por administradores do Hospital Oswaldo Cruz, mas não tem nada a ver com eles. O Hospital Oswaldo Cruz não tem nada a ver com isso. E mesmo que tivesse, também não é exemplo de administração, porque o Hospital Oswaldo Cruz tinha um plano de saúde chamado Interclínicas, que era um dos melhores de São Paulo, e ele arrebentou com Interclínicas. Então, bons administradores, esses alemães de Araque do Oswaldo Cruz não são. E fez aquela coisa toda, e agora o Ministério Público deu pau no convênio, o Hospital dos Estivadores está parado, sem nada dentro. Quer dizer, e o prefeitinho foi eleito, não acontece nada, ninguém questiona, ninguém processa, foi eleito por uma mentira. Isso, para mim, no Código Penal, é estelionato. Estelionato eleitoral. E aí, com um adendo, o hospital iluminado a noite toda, né? Quem é que está bancando? E aí foram descobrir, Mohamed e Moisés, vocês devem ter tomado conhecimento, que não inaugurou porque foi constatado um vazamento de gás na tubulação Eles não fizeram teste para saber, ou já sabiam que ia ter problema, deixa porque... Olha, esse fim de semana, e um mês atrás, mais ou menos, eu tenho uma produtora de eventos também, e eu tenho trabalhado, como você sabe, alguns eventos para ajudar o Tantan a sobreviver, que é um dos projetos mais bonitos que esse país já teve. Você descobre nisso que, por exemplo, o pessoal que trabalha no Teatro Guarani, o pessoal que trabalha no Teatro Municipal, concursado, é muito bom. Sim. É gente de qualidade, é gente que ama o que faz, exatamente, que adora o teatro, conserva, está sempre à disposição, trabalha. O problema são aqueles vagabundos que chegam para ocupar os carguinhos. E que não tem conhecimento nenhum daquilo. Então, na Secretaria de Cultura, eu vou te falar, está parecendo, na minha opinião, eu senti meio que um oásis em relação a Santos. Não sei se eu estou sendo contaminado pelo fato de eu gostar muito do Fabião, mas eu vejo que a forma como ele age destoa do resto do governo. Até pelas pessoas que eu não sei se ele teve a chance de colocar, porque este governo não dá porteira fechada para ninguém. Mas eu notei uma coisa nesse segundo mandato dele. Ele manteve todos os vagabundos que não servem para nada e mandou embora as poucas pessoas comissionadas que trabalhavam. Então eu não sei qual é a pretensão do ilustre prefeito Pinóquio em relação a esse segundo mandato dele. Ele tem muito compromisso, porque ele tinha horror à possibilidade de ter segundo turno, né? Então o que ele fez? Ele prometeu mundos e fundos para todo mundo, juntou uns 20 partidos dentro do saco dele. Todo mundo viu pela gravação que fizeram do Flávio Jordão como é que se faz, como é que era a negociação. Então, agora ele está numa sinuca de bico, porque tem que dar cargo para todo mundo e não cabe na prefeitura. Uma outra questão, o prefeito ainda falando de Santos, porque Santos é a cidade polo. Prefeito Paulo Alexandre, na primeira eleição, hospedaria dos imigrantes, entrada da cidade, túnel Zona Leste, Zona Noroeste, Hospital dos Estivadores, túnel Santos Guarujá, nenhuma dessas saiu. E ele foi reeleito. A população também, digamos assim, embarcou nessa? Acho que se você olhar para essa eleição, né, assim, você tem uma falsa impressão de que ele teve 77% dos votos, né? Dos votos válidos, né? É bom que se explique isso, mas Só que você imaginar que 130 mil pessoas, ou quase 130 mil pessoas não votaram,
de alguma forma, isso é uma resposta importante para... Ele tem menos de 50% dos votos. Exatamente. Ele teria 47, 40... Mas isso ninguém falou, nenhum meio de comunicação divulgou essa informação. Ninguém fala. Como a gente está organizando uma manifestação para o dia 2, para a volta na Câmara, e teve jornal que foi dizer que o que a gente está fazendo é uma mentira, que na prática não houve o aumento, mas houve sim um aumento, porque tinha a Lei 2891, eles votaram no dia 3 uma lei para suspender essa lei, então na prática você tem um aumento de 28% no salário de prefeito, vice-prefeito e secretários, num momento como esse, onde os salários estavam fixados num outro patamar, você se aumenta o salário. Então o que há em Santos aqui são muitas mentiras, né? Ou seja, e mentiras repetidas, a gente já viu isso no nazismo, né, de Goebbels, se torna verdade. Você repete aquela coisa tantas vezes, até que chega uma hora que as pessoas estão repetindo. Então, se você pensar assim, para mim, houve uma resposta. A resposta foi a não votação maciça. Se você pensar que a gente tem 260 mil, mais ou menos, eleitores, 130 mil não foram votar, ou seja, porque não acreditam nessa forma, nesse modelo de governo. E se atribuir tudo como ele vem atribuindo a crise, né, ou seja, o problema é a crise, e aí a gente observa Campinas, a gente mira o Rio de Janeiro com relação às parcerias público-privadas, não o Estado, mas a cidade. A gente mira São Paulo em relação ao Dória e as coisas andando. Então, ou seja, a única coisa que falta é vontade. Falta vontade. O Hospital dos Estivadores, de fato, poderia estar funcionando através de uma parceria público-privada. Mas não é feita. Por quê? Porque se opta pelo mesmo modelo da OS, que não funciona em muitos lugares onde ele está colocado, e a gente sabe o porquê que se opta pelo modelo da OS, né? Porque é muito mais fácil de receber algumas coisas através desse modelo. Eu acho que falta competência. Teoricamente, a OS, a ideia é boa, é que aqui a gente traga qualquer boa ideia, isso é culpa nossa. A OS seria o quê? Ela tem facilidade, porque muitas vezes você chega num posto de saúde, eu vou te perguntar, por que merendeira tem que ser concursada? Por que porteiro tem que ser concursado? Motorista, o garçom... Encanador, serralheiro. Cara, isso é gente que você contrata, não trabalhou, você manda embora. Não tem que ter estabilidade, não tem que ficar pendurado. É por isso que a previdência do setor público é um absurdo. Por exemplo, para que existe defensoria pública federal, estadual? Se a OAB com convênio faz isso. É para criar mais cargo de caras que vão se aposentar com altos salários. A defensoria não serve para nada. O que a defensoria pública estadual e federal fazem, a OAB faz por convênio, pagando o advogado só pelo trabalho efetuado. Estou defendendo classe, não, estou apelando para o bom senso. Você vai colocar um cara concursado para fazer o que um advogado particular faz, ganhando pelo processo? Aí o vagabundo já garantiu a aposentadoria, já garantiu tudo ali, ele vai trabalhar 10 processinhos e olhe lá. Quer dizer, eu não consigo entender esse tipo de coisa, mas é inerente àquela história. Para que deputado ter carro oficial? Por que juiz ter carro oficial? Em nenhum lugar do mundo, no primeiro mundo não tem. Quem somos nós para achar... Sabe por quê? Nós não entendemos até hoje uma coisa. Primeiro, nós substituímos a nobreza do império pelos servidores públicos. Então, o duque, o conde, o marquês, o visconde, virou deputado, senador, juiz, ministro de tribunal superior. Com foro privilegiado, né? Não, mas com foro, tem que ser chamado de excelência, ganha passagem aérea, não gasta nada do bolso dele, residência oficial. Nós pegamos aquela nobreza do império e demos um outro nome a ela. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. A administração tem que ser enxuta. Você vai falar, os carros não vão resolver nada. Vão, quando você olha uma viatura da polícia parada porque não tem dinheiro para trocar o pneu, então por que o juiz tem que andar de carro oficial? Ele já ganha bem para ter um carro dele, né? Exatamente. São coisas que não dá... Isso é da nossa cultura. Agora, a questão da OS é que a gente estragou, porque a OS ela é correta, vai contratar médicos, enfermeiros, tudo no particular. Não trabalhou, vai para a rua. Vagabundo não apareceu para dar plantão, está na rua. Agora, não precisava ter OS. Pega uma empresa, por exemplo, como a Prodesan. Com um cara honesto, a Prodesan é uma SA. É uma parceria público-privada. O que ela faz? É o prefeito que indica? Mas esta empresa pode mandar embora.
Ela é seletista. Ela administra os hospitais, por lei. E ela não precisa de renda, ela não precisa de receita. Agora, o que Só que tem que colocar um cara honesto na presidência, um cara honesto na diretoria financeira, um cara honesto na diretoria administrativa. Tem que ter um CEO, uma pessoa com perfil administrativo. Gestor. A Prodesan é que contrata a merendeira, contrata monitor, contrata o bedel, contrata o médico, o enfermeiro. Não serviu? Manda embora. Agora, o que estão fazendo com a usina do asfalto? Estão sucateando a usina, estão acabando com a usina para dizer que, olha, não é viável. Que não é viável, aquele mesmo papo furado que a gente já ouviu em outros momentos, para pegar a usina do asfalto, que é algo que poderia estar gerando desenvolvimento para a cidade, que, aliás, foi por isso que ela foi criada lá atrás, ou seja, a Prodesan é o Progresso e Desenvolvimento de Santos. Então, ou seja, aí você pega, sucateia, vai ao limite para mandar aquelas 150 pessoas que estão lá trabalhando embora e para entregar uma máquina de dinheiro, porque aquilo é uma máquina de dinheiro bem trabalhado. Eu adoraria receber. Assim, se a prefeitura estiver com problema com relação à usina do asfalto, pode procurar Moisés. Que eu vou lá, a gente entra com a consultoria, resolve o problema da usina do asfalto e faz ela ser muito rentável. Já né? Mas ser muito mais. Para você não pegar a usina e entregar na mão das pessoas. E aí a gente volta nos vereadores. Cadê a fiscalização dos vereadores? Ou seja, cadê os vereadores fiscalizando o que está acontecendo lá? Aí essas pessoas vão ter que ir lá no dia 2 para também se manifestar. Então, ou seja, dia 2, preparem-se, porque dia 2, no retorno da Câmara, aqui em Santos, a coisa lá vai ferver. Qual vai ser o horário da manifestação? A partir das 18 horas, o horário da sessão. Quem puder chegar antes, chegue antes, porque eu acho que a gente tem que começar a cobrar. Assim, e a cobrança, na minha visão, é importante que seja feita através das redes sociais, sim, mas eu acho que ela tem que ser ali presente. As pessoas têm que sentir que as pessoas estão cobrando. Não só salário de prefeito, aumento de passagem, usina de asfalto e tantas outras coisas que poderiam estar sendo melhor fiscalizadas e não estão. E olha, eu vou te falar, dão 28% de aumento para eles, eu quero ver quanto eles vão oferecer para o funcionalismo. Nada, Mohamed, nada. Aí a data base é fevereiro agora do... Por que eles não podem trabalhar com o salário do ano de 2016? É o que eu falo, que gente, vocês não fazem nada mesmo. Como você falou, eles não gastam dinheiro, né, Mohamed? Eles não gastam dinheiro. Não, então, eu acho que é uma questão de consciência, revoga a lei. Revoga a lei, volta agora. Primeiro ato, revoga. Tenha moral, é pouquinho que vocês têm, mas pouquinho. Tenha moral, revoga isso aí, porque vocês não fazem nada. Já está caro o salário do ano passado. Faz algo, mas continua trabalhando pelo mesmo. Agora vai depois chegar para a professora que acorda todo dia de manhã para dar aula, falar, não posso te dar aumento porque eu não tenho dinheiro. Eu vou quebrar a prefeitura. Eu vou quebrar a prefeitura. Então é muita cara de pau. Ou indica cargos de confiança, que tem vários lá cargos de confiança, de pessoas que, na verdade, vão ganhar um salário e muitas vezes não fazem jus ao salário. Ou pegam pessoas que foram prometidas uma série de situações, que são concursadas, colocam em outro lugar para receber um salário maior do que era o salário dela. Mas Santos é a rainha disso, né? Você faz concurso para faxineiro e é comissionado com C1. E se aposenta com C1. Santos tem uma coisa absurda. Secretário. Não tem nenhuma cidade que tenha aposentadoria de secretário. Santos incorpora. Você pega o funcionário que entrou como monitor, salário lá embaixo. Aí você coloca ele para C1, aí ele é secretário 5 anos. Incorporou e se aposenta como secretário. Em Santos tem um cara aposentado como conselheiro do Tribunal de Contas do município, que nunca existiu. É muita bandalheira. Tem secretário que já está nessa situação. Infelizmente, Roberto Mohamed e Moisés Fernandes, nosso tempo acabou. Queria agradecer demais, Roberto Mohamed e Moisés Fernandes. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, principalmente a você, telespectador. TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.